Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Você está no canal Viva Mais Natural. Sou o criador aqui desse canal para a gente falar sobre plantas medicinais. Hoje eu vou trazer para você informações sobre as 7 sangrias. O nome científico dessa planta aqui é Coffea cartaginensis. Eu vou falar a respeito sobre essa planta maravilhosa contra a hipertensão e também trazendo diversos benefícios na saúde cardiovascular, bem como essa planta é maravilhosa contra diversos problemas. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer muita informação bacana sobre essa planta. Se você já viu ela, já ouviu falar sobre as 7 sangrias, você hoje vai conhecer muita coisa a respeito sobre essa planta maravilhosa e tratar aí, por exemplo, a hipertensão com muita eficiência, tá bom? Bom, eu faço o convite para você se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. Esse é o canal Viva Mais Natural, então eu trago aqui sobre plantas medicinais, saúde natural, tratamentos naturais, tá ok? Tudo embasado cientificamente para a gente ter muito mais confiança, mais segurança e eficácia no nosso tratamento natural. Também faço convite para você conhecer o canal Semeando, que é um canal complementar a esse canal aqui. Lá eu trago mais a respeito sobre cuidar do solo, respeito à natureza, o nosso compromisso que tem que ter com a natureza. Afinal de contas, já que a gente explora, a gente usa esse universo das plantas medicinais, a gente precisa da natureza diretamente, a gente tem que ter um compromisso muito grande para a preservação do meio ambiente. É um canal complementar. Fica o convite para você então conhecer, tá bom? Bom, meus amigos, então vamos lá. Vamos então conhecer mais sobre essa planta aqui maravilhosa, que é as 7 sangrias. Ela é uma planta que, bom, eu tô aqui, num canteiro na minha horta, onde é mais sombreado, e úmido. E esse é um ambiente favorável, é um ambiente realmente que as 7 sangria adora. Ela gosta de lugares assim, mais sombreado e úmido, tá? Mas não é que ela gosta de brejo, tá? Não é que ela gosta realmente de ficar num local muito molhado, mas úmido, tá ok? E essa planta aqui, ela tem variedades, então você pode deparar com outras variedades também de 7 sangrias, tá? Tem umas que tem umas florzinhas um pouquinho mais clarinho e essa daqui tem uma florzinha mais arroxeada. Vou aproximar, vou mostrar para você a planta em detalhe, tá ok? Deixa eu contar uma historinha a respeito sobre as 7 sangrias. Por que ela tem esse nome, de 7 sangrias? Olha só, lá na Idade Média, tinha uma prática, digamos que médica, que as pessoas, para baixar a pressão, eles tinham que fazer uma sangria. O que era isso? Fazia um corte no pulso e retirar um pouco de sangue, com isso a pressão abaixava. A pressão abaixando, melhorava e tudo mais. Só que depois de um tempo, a pressão subindo de novo, elevando, a pessoa tinha que fazer de novo uma sangria. E o que eles descobriram? Descobriram que essa planta aqui, ao fazer o uso dela, a gente conseguiria então realmente abaixar a pressão e ficava por muito tempo esse efeito dessa planta aqui. Então deram o nome a ela de 7 sangrias, como se fosse 7 vezes que tivesse que fazer aquela prática. Ou seja, ela tem uma eficiência tão grande que imagina, se uma pessoa tivesse que fazer a sangria por 7 vezes, digamos assim, fazia ela num mês, depois no outro mês tem que fazer de novo e no outro, então essa daqui vale por 7 vezes, Então é uma planta muito poderosa contra a hipertensão. Mas será que isso é comprovado cientificamente? No popular ela é muito utilizada, contra a hipertensão, bem como outras coisas também. Mas será que isso é comprovado cientificamente? E o interessante é que a ciência, ela vem justamente para isso, ela vem para comprovar que realmente é uma planta que tem essa eficiência. As 7 sangrias não levam esse nome à toa, tá? A Coffea cartaginensis, que é o nome científico dela, ou então Coffea balsamona, que é um outro nome, é uma sinonímia dessa planta, ela realmente tem essa eficiência. Essa planta que ela trabalha contra doenças cardiovasculares de diversas formas. Ela combate a aterosclerose, que é o entupimento de veias, que é as placas de ateroma, placas de gordura nas artérias, como também a arteriosclerose, que é o
enrijecimento, o endurecimento da artéria. Ou seja, ela é uma planta que tanto limpa o sangue, limpa as artérias, combatendo a gordura presente na artéria, né, evitando, por exemplo, a trombose, bem como a elevação da pressão, justamente pelo acúmulo de gordura nas artérias, né, nas arteríolas. Então, a planta que limpa as artérias, combatendo a aterosclerose. E a arteriosclerose, que já é uma outra doença também, relacionada, né, às artérias e tudo mais, que é fazer com que a artéria, no caso dela, da Cuphea cartaginensis, né, das sete sangrias, o que ela faz com a artéria? Deixa ela mais elástica, fazendo com que o sangue passe com muito mais facilidade. Ela dilata, é uma planta vasodilatadora. É uma planta que ajuda, né, abaixando o colesterol, ela limpa as artérias, bem como todo o colesterol no organismo. Realmente é uma planta que ajuda muito, né, contra isso, como é uma planta que ela faz com que as artérias, né, as veias fiquem muito mais fáceis, né, mais elásticas, tornando assim a passagem de sangue muito mais fácil. Então ela tem aí, olha só, em duas frentes maravilhosas trabalhando contra a hipertensão. Tudo que a gente precisa, né? Vasodilatadora e também combatendo o colesterol. E ela, né, é uma planta que promove uma saúde cardiovascular maravilhosa, né? Desentupindo as veias, né? Tornando mais elástico. É lógico que o coração vai agradecer, né? E ela é uma planta que também tem um efeito um pouco, não é tanto, mas é ansiolítica, tá? E tendo esse efeito ansiolítico, o que ela faz? Ela dá uma acalmada no coração. Então uma pessoa que tem, por exemplo, taquicardia, que é aquele aceleramento no coração, ela é uma planta que vai reduzir, tá? Então reduzindo. Por que o contrário é verdadeiro? Imagina uma pessoa que tem hipotensão, que tem pressão baixa. Ela vai fazer o uso da Cuphea cartaginensis, das sete sangrias? Não, porque já que ela tem pressão baixa, ela não precisa de abaixar mais a pressão. E ela é uma planta hipotensora, né? Ela baixa a pressão. Sendo uma planta hipotensora, uma pessoa que tem hipotensão, não precisa fazer o uso dela, logicamente. Certo? E o que acontece? Ela é uma planta então que vai acalmar ainda o coração. Dando essa acalmada, mais baixo vai ficar. Então quer dizer, para uma pessoa hipertensa, é tudo que a pessoa precisa, né? Então, ela é uma planta que relaxa também. Às vezes a pessoa, né, por ter pressão alta, é uma pessoa também, às vezes a pessoa, né, é uma pessoa ansiosa, o que causa hipertensão. É uma planta que ajuda também. Então você vê que é uma planta que ajuda contra a hipertensão de diversas frentes. Realmente fazer o uso da Cuphea cartaginensis, das sete sangrias, é primordial aí para uma pessoa que tenha a hipertensão, tá? Então é uma planta maravilhosa. E um outro efeito maravilhoso também, olha só, hein, não é à toa que se chama sete sangrias. Realmente é uma planta que precisa realmente no tratamento de quem tem hipertensão. Você já viu três frentes que ela trabalha, né? Ela é vasodilatadora, ela combate as placas de ateroma, né? Ela dilata as artérias e acalma o coração. E ainda por cima, ela é uma planta antioxidante. Sendo antioxidante, o que ela faz? Ela não deixa, né, com que as células elas sofram danos. Ela é uma planta que elimina toxinas no nosso organismo. É uma planta que é depurativa. Olha só, é tudo, mas tudo que precisa contra a hipertensão. Então, realmente, sete sangrias não leva o nome à toa. É uma planta maravilhosa contra a hipertensão, tá? Mas não é só isso que a Cuphea cartaginensis promove, não. Ela é uma planta contra a psoríase. É uma planta que combate doenças na pele também, contra eczema, contra inflamações. Então, uma planta que, se você utilizar ela no tratamento também de doenças cutâneas, vai ser muito bom, tá? Ela é uma planta que a gente pode utilizar ela no total, olha só.
Olha só o pé de 7 sangrias. Vou mostrar com detalhes aí para você o pé de 7 sangrias, certo? Em detalhes a flor, a folha, ela fica com folhas muito maiores, mas olha só, se fosse só isso daqui que eu tivesse para me utilizar, não tem problema, eu posso utilizar a planta toda, tá bom? A gente pode utilizar a planta inteira, tá ok? E quando a gente utiliza a planta inteira, o que você vai ter que fazer quando a gente utiliza então partes mais duras, como é o caso aqui, ó, muito fibroso, que é o caule dela, a raiz das 7 sangrias, você tem que ferver. Você vai ferver por cerca de 3 a 5 minutos, tá? E deixar mais deixar mais uns 5 minutos. Então, no total vai ficar uns 10 minutos essa preparação, esse chá. Você vai utilizar 3 a 4 vezes no dia, tá bom? Você vai utilizar então uma colher de sopa de planta fresca para cada xícara de água, para preparação de cada xícara de água. Aí no caso, se for a planta seca, você pode utilizar uma colher de sobremesa, utilizando então esse chá 3 vezes ao dia. Se for uma tintura, você vai utilizar 20 gotas 3 vezes ao dia. O que você vai observar? Você vai ter que observar como que anda a sua pressão, né? Qual é o nível da sua pressão, certo? E você vai vigiar fazendo então a medição para saber se realmente está baixando ou não. Porque agora eu quero trazer para você, já que eu falei, né, sobre o benefício, falei como é que usa as 7 sangrias, eu vou falar a respeito da contraindicação. Bom, ela é uma planta que na literatura, né, fala que ela somente, né, digamos assim, só é contraindicado para crianças, não fazer o uso em crianças, mas grávida e lactante não tem contraindicação. Mas o que eu sugiro? Grávida somente utiliza uma planta medicinal no acompanhamento do médico, tá? Aí do seu médico e também de um fitoterapeuta. Então não vai fazer certos usos de algumas plantas por si próprio, né? Falar, eu vou fazer e pronto, tá? Tem plantas que podem, tá? Mas aí você tem que ter um conhecimento mais aprofundado para você saber qual tipo de planta. Até porque às vezes pode ser que venha alguém e te ofereça algo, tome cuidado, tá bom? A não ser plantas, por exemplo, fazer um suco de beterraba, tem algum problema? Não. E o suco de beterraba pode, por exemplo, te livrar, você que está grávida, aí de um pré-eclâmpsia, tá bom? Então, o suco de beterraba pode te ajudar muito. O uso do chuchu, do pepino, vai te ajudar muito, tá ok? Às vezes a pessoa tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, né? E nesse estado, né, na gravidez, é complicado, né, por não poder fazer o uso de algumas plantas, como é o caso, por exemplo, da casca de laranja e tudo mais, mas a gente tem recursos, né, muito mais tranquilos para a gente fazer o uso, né, como é o caso da casca a casca do melão e por aí vai. Então são coisas mais tranquilas de fazer o uso. São medicinais, mas a toxicidade é zero, afinal de contas é alimento. Mas uma erva que você não tem conhecimento de como que utiliza, então não faça uso se você não sabe. Simplesmente procure um médico, verifique como que está, né, faça exames para saber como que está tudo, para saber realmente, será que essa hipertensão, será que é somente, né, você tomar um chá também para você se livrar desse problema? Não é bem assim, tá? Inclusive eu quero entrar aí num outro assunto com você por isso, porque a hipertensão, agora não só questão de grávida, mas qualquer pessoa vai em conselho o seguinte, a hipertensão é um sintoma, tá? É apenas um sintoma. O que isso pode, por exemplo, isso pode ser um sinal de um problema renal, certo? Uma retenção de líquido, né? Pode ser uma disfunção renal, né? Uma disfunção dos seus rins, pode ser um problema hormonal, né? Pode ser uma disfunção do coração, pode ser um problema cardíaco. Então, uma ansiedade, né, uma produção exacerbada, por exemplo, de cortisol elevada, né, então tem que tomar cuidado contra tudo isso, porque a hipertensão é um sintoma, então tem que saber a causa, o que está causando essa hipertensão. E lógico, né, como base você tem que ter uma boa alimentação, se alimentar bem, se livrar do glutamato de monossódio, de tantas outras coisas que tem no nosso dia a dia carregado de sódio,
e de tantas substâncias que podem elevar a pressão e trazer diversos problemas, tá bom? Então, por exemplo, diabetes, por que está junto? Porque o sangue do diabético é um pouco mais viscoso por conta, logicamente, da quantidade de glicose, né, circulante no sangue. Então, por isso que a pressão fica elevada também, bem como a presença de placas de ateroma, o enrijecimento, né, das artérias, que é a arteriosclerose, que a artéria vai ficando mais dura, mais difícil, o coração vai ficando fraco, entendeu? Tem tudo isso. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar contra uma determinada doença, digamos assim. Muitas das vezes a gente fala que aquilo ali é uma doença e na verdade é um sintoma. No caso da hipertensão, as causas podem ser várias, tá bom? Agora, deixa eu passar para você uma dica bem interessante. Por exemplo, você utilizar 7 sangrias, eu não aconselho você utilizar planta nenhuma por longos períodos. Por quê? Porque isso daí faz com que o seu organismo se acostume com determinada substância. Mesmo que seja natural, não é legal você fazer o uso por toda a vida de uma planta. Até porque, no caso, se você está utilizando as 7 sangrias apenas para baixar a pressão, você está apenas enxugando gelo, tá? A fitoterapia não trabalha desse jeito. A gente não está aqui para trazer para você algo que faça como a alopatia, faça como todos os outros aí que apenas vai atrás do sintoma. Não, a gente quer que você realmente cure na sua essência, realmente você vai lá na raiz do problema, você realmente saia daquele estado, não só por conta do sintoma, mas realmente a fundo, lá na doença. Então, tem que ter uma investigação, tem que fazer uma anamnese, tem que fazer um exame, né? Primeiramente o exame, vai ao médico, fazer o diagnóstico, não está satisfeito com o diagnóstico de um médico, vai no outro, porque é o certo, é caro. Infelizmente, tem que ter uma opinião, tem que ter uma segunda opinião. Se na segunda opinião foi contraditória a primeira, vá na terceira para tirar. Então a prova dos 9, realmente saber se aquilo ali procede. E aí depois que você ter o diagnóstico em mãos, aí sim procure um terapeuta, porque o terapeuta, por lei, ele não pode fazer o diagnóstico, né? Então eu, por exemplo, não vou fazer nenhum diagnóstico. Para mim, oferecer para você um tratamento, né? Para você fazer um tratamento natural, você tem primeiramente fornecer a mim um resultado de um exame. Aí sim eu posso falar para você fazer o uso de uma planta, uma determinada planta. E assim mesmo, cada organismo reage de uma forma. E aí eu vou falar para você, por exemplo, utilizar uma determinada planta de acordo com a anamnese, com aquilo que você me forneceu de informação. E mesmo assim ainda está sujeito para a gente fazer adaptações, tá ok? Então eu trouxe tudo isso, o vídeo fica longo, mas são informações que você não vai encontrar por aí e deve ser falado, tá bom? Planta nenhuma faz milagre. Primeiramente você tem que fazer aí um reajuste, né, na sua alimentação, você tem que vigiar na sua alimentação. Primeiramente faça um exame, tem que saber a raiz do problema, senão a gente vai enxugar gelo. Essa planta é maravilhosa, porque ela desentope as veias, ela previne a trombose, né, ela combate a arteriosclerose, ela dilata as artérias. Por exemplo, às vezes um homem tem impotência, e tendo impotência, às vezes pode ser o quê? Enrijecimento, endurecimento das artérias, entupimento. Às vezes a pessoa está com uma impotência, no caso do homem, e está prestes a ter um infarto. E a pessoa vai lá e toma, então, por exemplo, um estimulante sexual. Esse famoso azulzinho por aí. Será que é isso que a pessoa precisa? Não. A pessoa precisa de muito mais do que isso. E é lógico que vai ter um infarto. Você entende agora o porquê que as plantas medicinais conseguem fazer verdadeiro milagre? Fazem milagre? Entre aspas, fazem, mas para acontecer o milagre, você tem que, né, favorecer, ajudar com que a planta faça esse milagre, tá bom? Bom, então tá aí, você vai utilizar uma colher de sopa, tá, de planta fresca para cada xícara de água, vai ferver a planta por 3 minutos, abafar e deixar 10 minutos ali no total e tomar 3 vezes ao dia. Se for tintura,
tá bom? Você vai utilizar 20 gotas 3 vezes ao dia, tá ok? Contraindicado, né, não está contraindicado para grávida nem lactante, somente para criança, de acordo com a literatura. Mas o que eu falo é para a grávida não utilizar essa planta, tá? Porque é como forma preventiva, até porque a gente tem que respeitar muito a dose, tá ok? Bom, meus amigos, aí mais uma dica, para você que está grávida, faça o suco utilizando meia xícara de beterraba, meia xícara de chuchu, meia xícara de pepino, tá bom? E no final do suco, depois que você bater, fazer essa preparação, você vai colocar limão. E se você quiser adoçar e tudo mais, isso daí vai ajudar, por exemplo, contra você vai não ter o risco, por exemplo, do pré-eclâmpsia. Então isso vai livrar muita coisa, tá? Muitos problemas. Ela abaixa a pressão mesmo, tá? Isso que é uma forma emergencial. E como uma forma de tratamento, você utiliza então as 7 sangrias, né? A Acufea cartaginensis, tá bom? E só para a gente finalizar mesmo, só um alerta. Esses medicamentos que abaixam a pressão, eles podem causar mutações genéticas, tá bom? Eles podem causar cegueira e problema mental. Então, só para você saber aí que esses medicamentos, né, para abaixar a pressão, como hidroclorotiazida, como losartana, pode trazer sérios problemas para a sua saúde, tá bom? Só para você então ter essa noção do que esse medicamento pode fazer na sua saúde, né? Destruir, né, a sua saúde, tá ok? Bom, meus amigos, essas daí são as informações, espero que tenham gostado. Se você está aqui pela primeira vez, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Lembrando que tem um outro canal também que eu trago mais informação a respeito sobre plantas medicinais, tá? O foco não é trazer benefícios lá, mas está tudo envolvido com esse universo natural. E também mostro algumas coisas a mais lá também, tá bom? É isso. Grande abraço. Te agradeço de coração, muito obrigado por você estar aqui comigo em mais um vídeo, tá ok? Então é isso, Deus te abençoe grandemente, fica com Deus, tchau, tchau.